E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos abordar o estudo do fator de mérito e na sequência vamos obter o diagrama de fase do oscilador subamortecido. O fator de mérito, representado pela letra Q, ou fator de qualidade de um oscilador, é definido pela seguinte expressão: 2π que multiplica a energia armazenada no oscilador em certo instante de análise sobre a energia dissipada por ciclo. Recordando a condição de amortecimento fraco, γ sobre 2 muito menor do que ω0, nós vimos no vídeo anterior, dentro dessa condição, que a energia média instantânea do oscilador subamortecido é igual à energia média no instante inicial, t igual a zero, que multiplica a exponencial de menos γt. Lembre-se que γ representa o fator de amortecimento. Consequentemente, a partir dessa expressão e sabendo que nós estamos na condição de amortecimento fraco, nós podemos calcular a energia dissipada por ciclo representada por ΔE barra da seguinte forma: eu vou calcular a taxa de variação da energia média instantânea do oscilador em relação ao tempo t e vou multiplicar pelo intervalo de tempo de análise. Consequentemente, nós vamos obter a seguinte expressão: ΔE barra, ou seja, a energia dissipada por ciclo é igual. Essa derivada em relação ao tempo t nos dá a energia média no instante inicial, que multiplica a derivada em relação ao tempo da exponencial de menos γt. Essa derivada nos dá a exponencial de menos γt, que multiplica a derivada do expoente em relação ao tempo, que é justamente menos γ. Muito bem, tudo isso multiplicando o período de análise. Consequentemente, a energia dissipada por ciclo fica dada por... Perceba o seguinte: esse produto é justamente a energia média no instante de análise. Ela multiplica, portanto, tal e γ. E aqui surge o sinal de menos. Como eu estou calculando a energia dissipada por ciclo, fica subentendido que a energia está sendo perdida, portanto, eu posso retirar, a partir de agora, o sinal de menos. Consequentemente, essa é a expressão que a gente obtém, eu reforço, para a energia dissipada por ciclo. Muito bem. A partir dela, nós podemos, portanto, obter o fator de mérito ou fator de qualidade do oscilador dentro dessa condição. Perceba o seguinte: nós temos aqui que a energia armazenada no ciclo em certo instante t, a energia média armazenada no oscilador em certo instante t, sobre a energia dissipada por ciclo, representada por ΔE barra, é igual a 1 sobre tal vezes γ. Levando este resultado na definição do fator de mérito, vemos que o fator Q ele é igual a 2π, que multiplica essa razão. Portanto, a gente obtém 2π dividido por tal vezes γ. Então, observe no quadro a expressão obtida a partir da análise realizada até aqui. Retomando a condição de amortecimento fraco, nós sabemos que ω0 é muito maior que γ sobre 2, de forma que ω e ω0 possuem valores próximos. Logo, eu posso escrever que ω é aproximadamente igual a 2π sobre tal. Levando este resultado na expressão do fator de mérito, vemos que Q fica dado por ω0 sobre γ, razão que é muito maior do que 1, conforme era de se esperar, pois nós estamos na condição de amortecimento fraco. Observe ainda que, quanto maior o fator de mérito do oscilador, menor é o amortecimento por oscilação. Recordando agora que o tempo de decaimento é igual ao inverso de γ, lembre-se que o tempo de decaimento corresponde ao intervalo de tempo necessário
para que a energia do oscilador caia a 1 sobre E do seu valor inicial. Bom, a partir dessa igualdade, eu posso escrever o fator de qualidade da seguinte forma. Então, nós temos 1 sobre gama é justamente tal D. Logo, o fator de mérito, ele é 2π que multiplica a razão tal D sobre tal. Vamos dar o devido destaque a essa expressão. Observe que o fator de mérito ou fator de qualidade do oscilador é diretamente proporcional à razão tal D sobre tal. Na condição de amortecimento fraco, essa razão é muito maior do que 1. Essa proporção, inclusive, é utilizada na medição do fator de mérito ou fator de qualidade das oscilações de voltagens ou corrente elétrica em circuitos elétricos. Observe no quadro, portanto, toda a análise realizada acerca do fator de mérito ou fator de qualidade. Vamos agora construir o diagrama de fase do oscilador dentro da condição γ sobre 2 menor do que ω0. Nós estamos estudando, não podemos nos esquecer disso, um oscilador subcrítico, ou seja, um oscilador subamortecido. Para fazer isso, eu vou arrumar um espacinho no quadro, já estou de volta. Partindo agora para o diagrama de fase do oscilador subamortecido, conforme vimos em vídeos anteriores, a posição x em função do tempo t é dada por A, que multiplica a exponencial de menos γt sobre 2, que multiplica o cosseno de ωt mais φ. Sendo assim, a velocidade instantânea fica dada pela derivada da posição x em relação ao tempo t. Logo, nós vamos obter a seguinte expressão. Nós temos A que multiplica a derivada em relação ao tempo desse produto. Portanto, eu vou manter a exponencial de menos γt sobre 2 e vou multiplicar pela derivada do cosseno de ωt mais φ em relação ao tempo t. A derivada do cosseno é o negativo do seno, portanto, nós temos aqui o negativo do seno de ωt mais φ, vezes a derivada de quem está dentro do parênteses em relação ao tempo, ou seja, surge aqui o ômega. Agora eu vou somar vou manter o cosseno de ωt mais φ e vou multiplicar pela derivada em relação ao tempo da exponencial. Então agora nós temos a própria exponencial, a exponencial de menos γt sobre 2, vezes a derivada do expoente em relação ao tempo. Então aparece aqui menos γ sobre 2. Muito bem? Logo, a velocidade em certo instante t fica dada por... Então, eu vou colocar a exponencial em evidência. Então, nós temos menos a vezes a exponencial de menos γt sobre 2, que multiplica, então, ômega vezes o seno de ωt mais φ, mais γ sobre 2, que multiplica o cosseno de ωt mais φ. Então, observe no quadro a expressão da velocidade em certo instante t. Para que a gente possa enxergar o diagrama de fase do oscilador subamortecido com mais facilidade, convém fazer a seguinte transição. Ao invés de construir um gráfico de x ponto em função de x, eu vou construir um gráfico de z em função de u. Eu vou realizar duas transformações lineares para que a gente possa enxergar o diagrama de fase com mais facilidade. Eu vou admitir que a variável u é ômega-x e que a variável z é γ sobre 2 multiplicando x mais x ponto.
Muito bem? Então, observe as expressões que eu defini no quadro. A partir delas, nós podemos encontrar U e Z. Portanto, U fica dado por... Nós temos ômega vezes x. Logo, A ômega exponencial de menos gama t sobre 2, que multiplica o cosseno de ômega t mais φ. Já a variável z vai ficar dada por... Então, nós temos gama sobre 2 multiplicando x. Então, A vezes gama sobre 2 vezes a exponencial de menos gama t sobre 2 vezes o cosseno de ômega t mais φ mais x ponto. Então, perceba que eu vou somar com essa expressão. Eu vou fazer a distributiva para que você possa enxergar melhor a necessidade desse termo. Então, eu vou somar com x ponto. Então, nós temos menos a gama sobre 2. Então, menos a gama sobre 2 vezes a exponencial de menos gama t sobre 2 vezes o cosseno de ômega t mais φ, de ômega t mais φ. Muito bem. Agora, menos a vezes ômega vezes a exponencial de menos gama t sobre 2 vezes o seno de ômega t mais φ. Perceba que essa soma é igual a zero, logo, colocando o resultado aqui na frente, vemos que z ficou dado por menos a vezes ômega vezes a exponencial de menos gama t sobre 2 vezes o seno de ômega t mais φ. Observe no quadro, portanto, o resultado obtido a partir das substituições realizadas. Muito bem? Bom, tendo como base essas duas expressões e sabendo que o seno ao quadrado de ômega t mais φ mais o cosseno ao quadrado de ômega t mais φ é igual a 1, nós podemos observar a dependência de z com u ou de u com z muito facilmente. Então, o seno ao quadrado de ômega t mais φ é igual a z quadrado. Então, nós temos z elevado ao quadrado sobre esse termo ao quadrado. Então, vai ficar a quadrado ômega ao quadrado vezes a exponencial de menos gama t. Não se esqueça que eu estou elevando todo esse termo ao quadrado. Mais o cosseno ao quadrado de ômega t mais φ. Observe aqui a expressão. Então, nós temos u ao quadrado sobre esse termo ao quadrado. Então, a quadrado ômega ao quadrado vezes a exponencial de menos gama t. Tudo isso é igual a 1. Logo, eu posso escrever que z quadrado mais u quadrado é igual a quadrado ômega ao quadrado vezes a exponencial de menos gama t. Definindo agora ρ, essa variável ρ, como sendo a raiz quadrada de z ao quadrado mais u ao quadrado e, portanto, ρ quadrado é z quadrado mais u quadrado, vemos que ρ fica dado por a vezes ômega, muito bem, vezes a exponencial
de menos γt sobre 2. Muito bem? Observe no quadro, portanto, a expressão obtida até aqui. Através dela, vemos que ρ representa a magnitude do raio no diagrama de fase de Z versus U, e que, ao mesmo tempo, ρ diminui com o passar do tempo devido à presença dessa exponencial. Compondo esses dois raciocínios, vemos que ρ, em função do tempo t, representa uma espiral logarítmica, cuja magnitude diminui com o passar do tempo até atingir o valor nulo. Resultado típico de osciladores amortecidos, ou seja, de osciladores em que a energia não se conserva. Nós podemos, inclusive, fazer um esboço desse diagrama de fase. Já sabendo que se trata de uma espiral logarítmica de magnitude decrescente com o passar do tempo, você vai observar um comportamento aproximadamente igual a esse. Então, observe no quadro o esboço de um caminho de fase no diagrama de fase do oscilador subamortecido. Muito bem? Para finalizar o vídeo, convém destacar que essa transformação é uma transformação linear, portanto, ela não altera de forma significativa o caminho de fase no diagrama de fase. Portanto, essas duas alterações que eu fiz durante os cálculos preservam com muito boa aproximação a forma do caminho de fase. Em outras palavras, construir o diagrama de fase de x ponto versus x ou de z versus u dá na mesma. Você preserva com muito boa aproximação o caminho de fase conforme eu ilustro no quadro. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.